Fala aí, torcida, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias aí do Vascão, né, cara? A torcida do Vasco volta a protestar novamente contra a diretoria e também a 777 Partners. Vamos falar desse assunto aqui no nosso vídeo, vamos falar também da suspensão do Maurício Barbieri, que não vai comandar o time do Vasco contra o Fortaleza. Vamos falar também da saída do Robson Bambu do time do Vasco e também vamos falar aqui da situação de reforço, cara, como que está aqui alguns jogadores que foram especulados no Vasco. Fica aí até o final, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Valeu a galera que tá se inscrevendo aí a cada dia, muito obrigado a todos vocês, vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza no próximo sábado aí, às 6h30 da noite. Jogo muito importante para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco já está na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com apenas 6 pontos conquistados. Logicamente, não é favorito a vencer o Fortaleza, né? O Vasco vai ter alguns problemas aí na montagem do time, né? O Maurício Barbieri não terá o atacante Pedro Raul, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo e estará fora desse jogo. Também há dúvida na zaga, né? Muito possivelmente o Robson Bambu estará fora do time do Vasco. Informações que a gente tem é que o jogador será sacado do time e o Manuel Capasso entrará como titular na zaga do Vasco. Vale ressaltar que no ataque o Alex Teixeira é o grande favorito a substituir o Pedro Raul, né? A possibilidade do Alex Teixeira ser titular nesse jogo é muito grande e muito possivelmente ele jogará ali no ataque juntamente com o Figueiredo e também com o Gabriel Peck. Mas além dessas mudanças no time do Vasco, o Vasco também não terá o Maurício Barbieri à beira do gramado. Ele foi punido naquela suspensão pelo STJD naquela partida lá no início do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, no qual o treinador foi expulso em campo, cumpriu suspensão automática no jogo seguinte contra o Palmeiras e a outra punição agora será cumprida nesse jogo contra o Fortaleza. Vale ressaltar que ele foi punido em 2 jogos e ele ficará de fora dessa partida contra o Fortaleza e o Maldonado irá comandar o Vasco aí na beira do gramado, né? Muito possivelmente o time do Vasco deverá ser Léo Jardim, Pumita Rodrigues, a zaga com o Capasso ao lado do Léo Pelé, Lucas Piton, que está sendo muito especulado a saída do jogador, né? Além dele ter sido pré-convocado para a seleção italiana, se especula bastante que o Genoa da Itália tem um interesse no jogador, já que entende que o atleta é um jogador pronto para jogar na Europa, né, cara? Podemos ter novidades aí nesse meio do ano quanto ao Lucas Piton. Continuando o time do Vasco no meio campo, Jair, Barros e Galaza, o ataque com o Gabriel Peck, também o Alex Teixeira e também o Figueiredo. Esse será o provável Vasco, Alex Teixeira jogando meio com uma espécie de falso 9 ali, um pouco mais recuado. O Vasco jogando sem aquele centroavantão lá na área, né? Porque não vamos ter o Pedro Raul e também no banco de reservas não temos o substituto do Pedro Raul. Tem outros atacantes, mas que são pouquíssimos utilizados aí pelo Maurício Barbieri. Na minha opinião, tem muitos deles que nem deveriam mais estar no Vasco, nem deveria ter vindo, como o caso, por exemplo, do Juan Cruz, que é um jogador muito fraco, veio pro Vasco aí sem necessidade alguma. Era melhor você ter puxado um garoto da base, né? Infelizmente a gente tinha um GB, né, que poderia ganhar mais oportunidades no Campeonato Brasileiro, mas ele teve uma gravíssima lesão no seu joelho. Eu acho que perdeu a temporada inteira, está fora aí desse ano de 2023. Porém, isso é o que o Vasco tem à disposição, é isso que o Maurício Barbieri tem à disposição. E ele vai ter que utilizar esse time aí, esse jogo contra o Fortaleza, porque a gente espera que sejam contratados muitos reforços na janela de julho, mas o que aparenta ser é que o Vasco não irá trazer nenhum craque. Serão contratados jogadores do nível do que já foi contratado, que é o atacante Serginho, que veio do Giresunspor, que só vai poder jogar quando a janela de transferência se abrir lá no dia 1º de julho, né? O jogador não caiu nas graças do torcedor, o torcedor não entendeu o sentido dessa contratação. Vamos ver como que vai ser o futebol desse atleta. A princípio ele chega somente para compor elenco, deve ser um novo Carabarral, um Juan Seco da vida, porque é um jogador extremamente desconhecido, ninguém sabe nada desse jogador e ele nunca atuou sequer no futebol brasileiro, né? Jogou em país lá na Europa, mas com qualidade muito baixa, né, cara? Jogou na Macedônia do Norte, por aí você vê onde que foi atuar esse atacante que o Vasco contratou, né? Deixe aí nos comentários o que você espera do Vasco no Campeonato Brasileiro, se você acha que o Vasco vai conseguir pelo menos empatar o jogo contra o Fortaleza, que já estaria de bom tamanho, né? Devido aí, claro, às proporções do jogo. Fortaleza é um adversário muito mais qualificado, é um time que é muito mais bem treinado, tem um treinador de verdade, né, cara? Consegue fazer jogadores medianos se potencializarem, jogar muito mais, algo que o Maurício Barbieri nunca fez na sua carreira.
torcida do Vasco continua protestando aí contra a diretoria do Vasco e o principal alvo vem sendo aí o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo. Dessa vez foi pregado na porta de São Januário uma faixa pedindo a saída dele aí do Vasco, né? Já que o torcedor entende que ele é meio que um agente duplo, cara, por ser flamenguista e trabalhar no Vasco. A situação é bem complicada aí pro Luiz Melo, mas eu acredito que a diretoria do Vasco vai continuar intacta, nada será feito dentro do Vasco, o Vasco não vai ter mudança alguma. O Vasco vem dando mostra, essa é a minha opinião, cara, como torcedor. O Vasco dá mostras que o torcedor não tem palavra nenhuma, que a vontade do torcedor, ela não existe nesse novo Vasco. O torcedor é somente um produto. É isso que eu estou enxergando nessa diretoria. Posso estar totalmente errado, mas essa é a minha opinião. O torcedor vem se vindo somente para comprar camisa, para ir lotar São Januário, para o Vasco tentar lucrar mais. Claro, é uma parte interessante, mas vem sendo tratado somente como um produto. Não vem sendo tratado como algo mais importante dentro do clube, né? A vontade do torcedor é a vontade que tem que sempre que prevalecer. E o torcedor quer ver bem longe do Vasco Luiz Melo, o Paulo Brax, o Abel Braga e principalmente o técnico Maurício Barbieri. É algo impossível de se imaginar para a diretoria do Vasco. A diretoria do Vasco não irá mandar esses profissionais todos embora. Vai continuar aí até o Vasco cair para a segunda divisão com esses caras, né? Porque é o que a gente está vendo. O Vasco está muito mal no Campeonato Brasileiro. Um planejamento fajuto feito aí pelo Paulo Brax e com certeza vem culminando aí nas péssimas partidas que o Vasco vem fazendo no Brasileirão. E a torcida tá certa, tem que protestar mesmo, sem violência nenhuma, tem que ir lá protestar contra esses caras aí que estão afundando o Vasco mais uma vez. Deixa aí nos comentários aí qual a sua opinião sobre esse assunto, se você concorda que o Vasco tem que mandar embora o Luiz Melo. Também vem sendo cobrado bastante o presidente Jorge Salgado e também a SAF do Vasco aí, que fez as contratações que deram muito errado até agora. Pessoal, para fechar nosso vídeo, vamos atualizar aqui o torcedor quanto ao assunto de dois reforços, cara. O volante Bruno Henrique, bastante especulado no Vasco, o jogador que tem um salário altíssimo lá na Arábia Saudita, está totalmente descartado pelo Vasco. O próprio Vasco não tem mais o interesse em contratar o jogador, por ter se assustado com os salários do atleta, e também o jogador não pretende deixar o Al Ittihad lá da Arábia Saudita e deverá seguir lá no clube saudita por mais um ano. Ressaltar que o mesmo jogador tendo contrato se encerrando, ele não deseja sair lá do futebol árabe, portanto dando um final nesse assunto. Bruno Henrique, o jogador não será atleta do Vasco, assim também como o Cuejá, volante, dois jogadores que foram especulados no Vasco, não virão para o nosso clube. Outro jogador que foi bastante especulado no Vasco, que está a um passo de fechar com outro clube aqui no Brasil, é o Franco Fagundes, jogador aí do Nacional do Uruguai, camisa 10 do Nacional, foi muito especulado no Vasco, inclusive o agente do jogador gostaria muito que ele tivesse ido para o Vasco, porém o Vasco não entendeu que seria uma contratação benéfica ao clube e não quis fechar aí com o Franco Fagundes, e ele será reforço do Bahia. O Bahia tem conversas muito adiantadas e muito possivelmente ele virá para o Brasil, não para jogar no Vasco, e sim no clube baiano. Deixa aí nos comentários o que você acha da desistência do Vasco nesses dois jogadores, e também tem mais um jogador que o Vasco não irá contratar, que é o Matias Rojas. O jogador está totalmente descartado. Ele pediu 3 anos de contrato aí ao Vasco e também a outros clubes aqui no Brasil, com salários na casa de 700 a 800 mil reais para os clubes aqui no Brasil. Em todos os clubes que ele foi oferecido, os clubes desistiram, não quiseram negociar com o atleta. O único clube que mantém uma pontinha de esperança para tentar contratar ele é o Botafogo hoje, porém com muitas dificuldades. Não tem chance alguma do Matias Rojas ser o tão aclamado camisa 10 que o torcedor sonha em vir vestir a nossa camisa, né, cara? Vamos ver quem que o Vasco vai contratar no meio do ano. Como eu disse, a minha perspectiva é que não virá nenhum craque de bola, e acho que isso já está até mesmo confirmado aí pela diretoria do Vasco, e vai vir somente jogadores que estão livres no mercado para o Vasco arcar somente com os seus salários. Com certeza vai vir jogador do nível do Serginho, com que foi contratado aí pela diretoria do Vasco, e também nível dos jogadores que já estão lá, como o caso do Carabarral, Juan Cruz e por aí vai, Matheus Cocão, por aí vai, mano. Tem muito jogador fraco que tá no Vasco, nem adianta a gente trazer uma lista aqui enorme, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa diretoria do Vasco. O mercado da bola do Vasco em julho, meu amigo, vai ser bastante preocupante, e até lá o Vasco estará afundado na zona do rebaixamento, porque a diretoria do Vasco ela é fraca e não tem coragem de mandar embora o Maurício Barbieri, e ele vai rebaixar o Vasco para a segunda divisão. É isso aí, pessoal. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e é nóis.